Na manhã de 22 de dezembro de 1944, às 11h30, o general de brigada Anthony Clement McAuliffe, comandante em exercício da 101ª Divisão Aerotransportada, recebeu um ultimato que mudaria para sempre a forma como o mundo entende a coragem militar. Cercado por forças alemãs vastamente superiores em número, sem suprimentos, sem reforços e sem esperança aparente de sobrevivência, McAuliffe tinha que responder a uma exigência formal de rendição da Wehrmacht. Sua resposta? Uma única palavra, 4 letras que se tornariam lenda. Mas por que uma palavra importaria tanto em meio ao caos da guerra? Por que um comando militar de uma sílaba se tornaria um dos momentos mais icônicos da Segunda Guerra Mundial? A resposta está no que aconteceu antes daquela palavra ser pronunciada. Está na compreensão de uma verdade brutal sobre liderança sob pressão extrema. Às vezes, a atitude é uma arma mais poderosa que a artilharia. Para entender por que a resposta de McAuliffe importou, você precisa primeiro entender a impossibilidade absoluta da situação em Bastogne. Precisa sentir o frio cortante de dezembro nas Ardenas. Precisa ver o círculo se fechando ao redor de soldados americanos que, segundo toda a lógica militar convencional, já estavam mortos. Dezembro de 1944. As Ardenas, Bélgica. A Wehrmacht lançou sua última grande ofensiva no fronte ocidental, a Operação Herbstnebel, que os americanos chamariam de Batalha das Ardenas. O objetivo alemão era simples e audacioso: dividir as forças aliadas ao meio, capturar o porto vital de Antuérpia e forçar os britânicos e americanos a negociar uma paz separada. Era um lance desesperado de Hitler, jogando suas últimas reservas numa tentativa de mudar o rumo inevitável da guerra. No centro desse lance estava a cidade de Bastogne, uma pequena cidade belga que ninguém fora da região conhecia. Mas Bastogne tinha algo que a tornava absolutamente crítica. 7 estradas principais convergiam ali. 7 artérias por onde tanques, tropas e suprimentos podiam fluir. Quem controlasse Bastogne controlava o movimento através das Ardenas. A Wehrmacht precisava daquela cidade e estava disposta a pagar qualquer preço por ela. A 101ª Divisão Aerotransportada Americana chegou a Bastogne em 18 de dezembro. Não porque estivessem descansados e preparados, não porque tivessem suprimentos adequados. Eles chegaram porque eram a única força disponível que podia se mover rápido o suficiente para chegar lá antes dos alemães. Paraquedistas de elite sem paraquedas, montados em caminhões correndo contra panzers. O general McAuliffe assumiu o comando não porque fosse o oficial mais graduado planejado para aquela posição, mas porque o comandante regular da divisão, General Maxwell Taylor, estava em Washington. McAuliffe era o artilheiro divisionário, o chefe de artilharia. Agora ele comandava uma divisão inteira, prestes a ser engolida pela máquina de guerra alemã. Em 20 de dezembro, apenas 2 dias após a chegada da 101A, as forças alemãs completaram o cerco. Bastogne estava completamente isolada. Nenhuma estrada aberta, nenhuma linha de suprimento funcionando, nenhum reforço chegando. A Wehrmacht havia lançado elementos de 7 divisões diferentes ao redor da cidade. A 2ª Divisão Panzer, a Panzer Lehr Division, a 26ª Divisão Volksgrenadier, tanques Tiger, artilharia pesada, infantaria veterana. Os americanos estavam em desvantagem numérica de pelo menos 5-1. Alguns estimavam 10-1. Os números contam parte da história, mas números não capturam o desespero da situação. Os soldados americanos em Bastogne estavam congelando. As temperaturas caíram bem abaixo de zero. A neve cobria tudo, e a maioria dos homens da 101A havia sido enviada às pressas, sem equipamento de inverno adequado. Homens perdiam dedos das mãos e dos pés para congelamento, enquanto tentavam manter posições defensivas. Trincheiras congeladas se tornavam armadilhas mortais. A munição estava acabando. Cada tiro tinha que contar. Artilheiros receberam ordens para economizar projéteis, disparar apenas em alvos confirmados, apenas quando absolutamente necessário. Para uma força defensiva cercada, cada projétil não disparado era uma brecha nas defesas que os alemães podiam explorar. Os suprimentos médicos estavam criticamente baixos. Feridos se amontoavam em postos de socorro improvisados. Cirurgiões operavam à luz de lanternas, sem anestesia adequada, sem antibióticos suficientes, sem sangue para transfusões.
Homens morriam de ferimentos que seriam tratáveis em qualquer outro lugar. Mas Bastogne não era qualquer outro lugar. Bastogne era um caldeirão congelado de morte lenta. A comida estava racionada ao mínimo de sobrevivência. Soldados dividiam rações K congeladas, mastigando biscoitos duros como pedras, bebendo café que congelava antes de esfriar. O moral estava sob pressão, não o moral de covardes, mas o moral de homens racionais, olhando para uma situação matematicamente impossível. E no meio de tudo isso, os ataques alemães continuavam. Sondagens constantes, bombardeios de artilharia, ataques de tanques. A Wehrmacht estava apertando o cerco, testando as defesas, procurando o ponto fraco que inevitavelmente quebraria uma força isolada e sem suprimentos. Em 21 de dezembro, o clima piorou ainda mais. Nevoeiro denso cobriu a região. Isso significava que, mesmo se houvesse uma pausa nas nuvens, a Força Aérea Americana não poderia lançar suprimentos ou fornecer apoio aéreo. Os paraquedistas em Bastogne estavam verdadeiramente sozinhos, não apenas cercados na terra, mas invisíveis do ar. A lógica militar convencional era clara e brutal. Uma força cercada, sem suprimentos, sem reforços, enfrentando inimigos superiores em número e firepower, tinha duas opções: lutar até a aniquilação total, ou negociar termos de rendição enquanto ainda havia algo para negociar. Comandantes racionais ao longo da história haviam escolhido a segunda opção em situações muito menos desesperadoras que Bastogne. Os alemães sabiam disso. A Wehrmacht tinha experiência suficiente em combate para entender exatamente a situação dentro de Bastogne. Eles sabiam sobre o frio, a fome, a falta de munição. Sabiam que o tempo estava do lado deles. Cada hora que passava tornava a posição americana mais insustentável. A rendição não era apenas provável, era inevitável. Foi nesse contexto que, na manhã de 22 de dezembro, 2 oficiais alemães e 2 sargentos se aproximaram das linhas americanas sob uma bandeira branca de trégua. Eles carregavam uma mensagem formal, um ultimato. O protocolo militar estava sendo seguido. A Wehrmacht estava oferecendo termos honrosos de rendição, uma chance de salvar vidas, uma oportunidade de evitar aniquilação desnecessária. O ultimato foi entregue às 11h30. Estava datilografado em inglês e alemão, seguindo protocolos formais de guerra. A mensagem era clara e continha uma ameaça implícita cuidadosamente calibrada. Os alemães apelavam para o bem conhecido humanitarismo americano, enquanto alertavam sobre a artilharia e força aérea aniquiladora que seria usada se a rendição fosse recusada. O ultimato dava aos americanos 2 horas para responder. Dentro do comando americano em Bastogne, o ultimato chegou às mãos de McAuliffe. Ele estava em sua sala de comando, um porão reforçado, estudando mapas, coordenando defesas, tentando fazer o impossível funcionar. Quando o ultimato foi traduzido e apresentado a ele, McAuliffe teve que tomar uma decisão que definiria não apenas o destino da 101ª Divisão, mas potencialmente o resultado de toda a Batalha das Ardenas. A pressão psicológica daquele momento é difícil de exagerar. McAuliffe sabia exatamente quão ruim era a situação. Ele conhecia cada número, cada déficit, cada vulnerabilidade. Ele não estava operando sob ilusões heróicas, estava olhando para a realidade brutal de comando. Milhares de homens sob sua responsabilidade, congelando, morrendo, sem esperança aparente de alívio. A resposta lógica, a resposta que protocolos militares e cálculos racionais sugeriam, era pelo menos considerar seriamente os termos. Negociar, salvar vidas, enquanto ainda era possível. Ninguém o culparia. A situação estava além do impossível. Mas havia outro fator, algo que não aparecia em manuais táticos ou cálculos logísticos. McAuliffe entendia algo fundamental sobre liderança sob pressão. Moral não é apenas sobre esperança realista, é sobre atitude. É sobre a mensagem enviada, não apenas aos seus homens, mas ao inimigo, que McAuliffe sabia que a Wehrmacht estava observando, esperando. A rendição de Bastogne não era apenas sobre capturar uma cidade, era sobre momentum psicológico. Era sobre provar que a ofensiva alemã poderia quebrar a vontade americana. Uma rendição em Bastogne enviaria ondas através de toda a linha aliada. A decisão de McAuliffe naquele momento não foi apenas tática. Foi estratégica no sentido mais profundo. E foi pessoal. Refletia quem ele era como líder, como ele via seu papel.
Como ele entendia o que seus homens precisavam ouvir, mesmo cercados pelo impossível. E foi nesse ponto que McAuliffe tomou sua decisão. Não após longos debates, não após consultas extensas com sua equipe. Sua resposta foi instintiva, foi visceral, foi uma rejeição tão completa da lógica da rendição que desafiava convenções militares. Quando questionado sobre qual resposta deveria ser enviada aos alemães, McAuliffe disse uma palavra, uma única palavra que capturou perfeitamente seu desdém pela ideia de rendição. Uma palavra tão americana, tão casual, tão absolutamente insubordinada aos protocolos formais de guerra que seus oficiais ficaram momentaneamente atordoados. Mas essa palavra e o que aconteceu depois dela seria o assunto do que viria a seguir, porque a decisão de McAuliffe não terminou quando ele a pronunciou. Ela precisava ser comunicada, precisava ser entregue aos alemães e precisava, de alguma forma, ser transformada numa resposta oficial que mantivesse tanto o espírito da rejeição de McAuliffe quanto os protocolos mínimos de comunicação militar. O que aconteceu naquela sala de comando nas próximas horas transformaria uma resposta instintiva numa lenda militar e mudaria para sempre como o mundo entenderia a resistência americana em Bastogne. Os oficiais alemães aguardavam na sala adjacente, confiantes de que receberiam uma resposta formal de rendição. Afinal, a situação militar era matematicamente clara. 4 divisões Panzer contra uma divisão aerotransportada cercada sem reforços à vista. Munição escassa. Inverno brutal. Nenhum comandante racional rejeitaria termos tão generosos. McAuliffe segurava o ultimato alemão, seus oficiais de Estado-Maior reunidos ao redor. O coronel Kinnard, seu G3, observava a expressão do general. O major Alva Jones, oficial de operações, esperava instruções para redigir a resposta diplomática padrão. Todos presumiam que McAuliffe seguiria o protocolo militar estabelecido, uma recusa formal, respeitosa, tecnicamente adequada aos padrões da Convenção de Genebra. McAuliffe leu o ultimato pela segunda vez. A comandante americana das tropas cercadas em Bastogne. A sorte da guerra está mudando. Vocês foram cercados pelas forças blindadas alemãs. Há apenas uma possibilidade de salvar as tropas cercadas da aniquilação total, a rendição honrosa. Ele colocou o papel sobre a mesa. Isso é ridículo, disse McAuliffe. Kinnard concordou. O que você vai responder, general? McAuliffe olhou para o ultimato novamente, depois para seus oficiais. Uma pausa. Então, uma única palavra. Bem, acho que vou dizer a eles nuts. A sala ficou em silêncio por um momento. Então, risadas. Kinnard sorriu amplamente. Isso é perfeito, senhor. Absolutamente perfeito. Mas ainda havia o problema da formalidade. Os alemães esperavam uma resposta oficial em papel timbrado, devidamente assinada. McAuliffe pegou uma caneta e escreveu em uma folha de papel. 22 de dezembro de 1944. Ao comandante alemão, Nuts. O comandante americano. 7 palavras. 23 caracteres. Uma das respostas militares mais audaciosas da história moderna. Kinnard segurou o papel ainda sorrindo. Senhor, os alemães podem não entender o que Nuts significa. É gíria americana. Então você explica para eles, respondeu McAuliffe, da forma mais clara possível. O coronel Joseph Harper foi designado para entregar a mensagem. Ele caminhou até a sala onde os 2 oficiais alemães, um major e um capitão, aguardavam com seus parlamentários. Os alemães se levantaram, esperando uma resposta formal, possivelmente um pedido de esclarecimento sobre termos de rendição, talvez uma negociação. Harper entregou o papel dobrado ao major alemão. O major abriu, leu, franziu a testa. Virou o papel, verificando se havia mais texto no verso. Nada. Apenas aquela palavra singular e desconcertante. O que isso significa? Perguntou o major em inglês hesitante. Nuts, não entendemos. Harper sorriu. É uma resposta definitivamente negativa. O major ainda parecia confuso. Negativa? Apenas negativa? Se você não entende o que nuts significa, disse Harper, sua voz endurecendo, em inglês simples significa a mesma coisa que vão para o inferno. E eu vou dizer a você mais uma coisa. Se vocês continuarem a atacar, nós vamos matar todos os malditos alemães que pudermos. O capitão alemão finalmente compreendeu.
Ele traduziu rapidamente para o major, cuja expressão passou de confusão para incredulidade, depois para algo parecido com raiva controlada. Vocês vão lutar, então? Perguntou o major. Nós vamos lutar, confirmou Harper. Os oficiais alemães foram escoltados de volta às linhas alemãs em silêncio. O major segurava o papel com aquela única palavra, como se fosse um artefato incompreensível. Na alta comando alemã, quando o ultimato rejeitado chegou ao general von Lüttwitz, a reação foi de surpresa total. Eles esperavam negociação, esperavam pedidos de condições, esperavam, no mínimo, uma resposta formal reconhecendo a gravidade da situação militar americana. O que receberam foi desafio puro, destilado em uma única palavra coloquial. A psicologia daquele momento era extraordinária. McAuliffe não utilizou retórica militar pomposa. Não citou regulamentos ou princípios estratégicos. Não fez ameaças elaboradas ou declarações heróicas. Ele simplesmente enviou uma palavra que comunicava absoluta confiança, completo desprezo pela proposta alemã e zero interesse em discussão. A mensagem subliminar era devastadora. Vocês não são sérios o suficiente para merecer uma resposta formal. Nas linhas americanas, a palavra se espalhou como fogo em palha seca. O general disse nuts aos alemães. McAuliffe mandou eles para o inferno com uma palavra. Nós não vamos nos render. Nuts para eles. Pilotos em Bastogne repetiram a história. Soldados nas trincheiras geladas riram pela primeira vez em dias. Mecânicos que consertavam tanques danificados sob fogo de artilharia sorriam ao ouvir. A moral que estava sob pressão extrema devido ao cerco, munição limitada e frio brutal, experimentou um impulso psicológico imenso. McAuliffe não apenas rejeitou a rendição. Ele fez isso de uma forma que transformou a situação de desesperadora em desafiadora. A atitude mudou de "estamos cercados e em inferioridade numérica" para "esses alemães são ridículos por pensar que vamos nos render". Essa mudança psicológica era, em termos táticos, tão valiosa quanto um batalhão de reforços. Um soldado da 101ª Divisão Aerotransportada, Private First Class John Taylor, escreveu em seu diário naquela noite: o general McAuliffe disse nuts aos Krauts. Se ele acha que podemos aguentar, então vamos aguentar. Eles podem nos cercar, mas não vão nos quebrar. A resposta se tornou lendária instantaneamente. Correspondentes de guerra que chegaram a Bastogne, depois do cerco quebrado, procuraram McAuliffe especificamente para confirmar a história. Associated Press distribuiu a notícia mundialmente, dentro de 48 horas após a rendição alemã ser rejeitada. Nos Estados Unidos, jornais imprimiram manchetes. General americano responde nuts ao ultimato alemão em Bastogne. A palavra nuts apareceu em editoriais, cartoons políticos, transmissões de rádio. Tornou-se um símbolo de resistência americana, de confiança sob pressão, de recusa em aceitar derrota, mesmo quando logicamente sobrepujado. O Departamento de Guerra dos ICWSIWA, inicialmente hesitante sobre a linguagem informal em comunicações oficiais, rapidamente reconheceu o valor de propaganda. A história foi incorporada em materiais de moral para tropas, transmissões para o público doméstico e até mesmo em leaflets lançados sobre posições alemãs. A mensagem para os alemães era clara. Os americanos não estavam intimidados. A mensagem para as forças aliadas era igualmente potente. A 101ª Aerotransportada estava segurando Bastogne com atitude e determinação. Mas havia um elemento que o comando alemão não percebia completamente naquele momento. A resposta, nuts, não era apenas propaganda ou bravata vazia. Era psicologia aplicada no nível mais estratégico. McAuliffe sabia que os alemães estavam operando em um cronograma apertado. A Operação Wacht am Rhein, a ofensiva das Ardenas, dependia de velocidade. Cada dia que Bastogne resistia era um dia que divisões Panzer não podiam avançar para objetivos mais profundos. Cada hora de atraso permitia que os aliados reorganizassem defesas, movessem reforços, preparassem contra-ataques. Ao responder com desafio absoluto, ao invés de negociação, McAuliffe sinalizou aos alemães que Bastogne não seria rendida pacificamente. Eles teriam que tomar a cidade pela força, o que consumiria tempo, munição e baixas,
recursos que a Wehrmacht não podia desperdiçar naquela fase da guerra. Von Lüttwitz, ao receber a resposta Nuts, enfrentou uma decisão tática crítica. Ele poderia desviar forças significativas para esmagar Bastogne imediatamente, atrasando o avanço geral. Ou ele poderia manter o cerco com forças mínimas e continuar pressionando o oeste, arriscando que Bastogne se tornasse um problema maior posteriormente. Ele escolheu a segunda opção, um erro estratégico que o tempo revelaria. Enquanto isso, nas trincheiras ao redor de Bastogne, soldados americanos mantinham posições defensivas com moral renovado. A palavra Nuts foi pintada em capacetes, escrita em paredes de bunkers, gritada em desafio durante ataques alemães. Um tenente da companhia E, 506º Regimento de Infantaria Paraquedista, relatou: "Quando os alemães atacaram nossa posição na manhã de 23 de dezembro, nossos homens gritaram Nuts enquanto atiravam. Era como se a palavra tivesse se tornado nossa senha, nosso grito de batalha. A transformação psicológica era completa. Uma situação militar objetivamente desesperadora havia sido reconfigurada narrativamente, em um épico de resistência heróica. E tudo por causa de uma palavra escolhida não por seu valor diplomático, mas por sua autenticidade emocional brutal. McAuliffe não planejou criar uma das citações militares mais famosas do século XX. Ele simplesmente respondeu com honestidade visceral ao que considerava uma proposta absurda. Mas essa autenticidade era precisamente o que tornou a resposta tão poderosa. Em escritórios de propaganda alemã, analistas tentaram dissecar a resposta americana. O que Nuts realmente significava em termos de moral americana? Era confiança genuína ou apenas bravata desesperada? Heinz, primeira aerotransportada, realmente acreditava que poderia resistir ou McAuliffe estava blefando? Essas perguntas revelavam o impacto psicológico verdadeiro. Os alemães agora estavam questionando suas próprias avaliações da situação. Se os americanos estavam tão confiantes em rejeitar rendição, talvez houvesse fatores que a inteligência alemã não havia considerado. Talvez reforços estivessem mais próximos do que relatado. Talvez as defesas americanas fossem mais fortes do que aparentavam. A incerteza tinha sido injetada no planejamento alemão. E na guerra, incerteza gera hesitação. Hesitação gera atrasos. Atrasos geram oportunidades. McAuliffe havia comprado tempo com uma palavra. Mas o que ele não sabia, e o que os alemães certamente não sabiam, era que enquanto aquela palavra se espalhava pelas linhas, algo estava acontecendo a sudeste de Bastogne, que mudaria completamente o equilíbrio da batalha. O terceiro exército de Patton, 60 milhas ao sul, havia recebido ordens de emergência para reorientar sua ofensiva inteira 90 graus para o norte. 6 divisões, 133 homens, estavam executando uma das manobras militares mais complexas da guerra moderna. E eles estavam se movendo em direção a Bastogne. Os alemães ao redor da cidade não tinham ideia de que sua janela de oportunidade estava fechando rapidamente. Eles tinham interpretado Nuts como desafio desesperado de uma força condenada. Na realidade, era a confiança calculada de um comandante que sabia que apenas precisava aguentar um pouco mais. A palavra Nuts não era apenas uma resposta a um ultimato. Era uma estratégia psicológica, embrulhada em 4 letras. Era ganho de tempo disfarçado como bravata. Era psicologia de guerra aplicada com precisão cirúrgica por um general que entendia que, na batalha, a percepção pode ser tão poderosa quanto firepower. McAuliffe tinha transformado um momento de fraqueza potencial, a necessidade de responder a um ultimato de rendição, em uma demonstração de força, e nas próximas 72 horas, essa demonstração seria validada de uma forma que nenhum dos lados poderia ter previsto completamente naquele momento. Porque Patton estava vindo. E quando ele chegasse, a resposta Nuts seria lembrada não como bravata, mas como profecia. Enquanto a palavra Nuts se espalhava pelas linhas aliadas e confundia o comando alemão desconhecido para a Wehrmacht, o general George S. Patton estava liderando uma corrida contra o tempo. O terceiro exército americano estava avançando em direção a Bastogne, através de estradas congeladas e florestas densas. A resposta desafiadora de McAuliffe havia comprado algo que nenhuma quantidade de munição poderia comprar: tempo crítico.
Os alemães não perceberam que a guerra psicológica havia servido a um propósito tático muito maior. Enquanto Lüttwitz tentava decifrar o significado exato de Nuts, enquanto oficiais debatiam se era código ou insulto, enquanto soldados da Wehrmacht se perguntavam que tipo de comandante respondia dessa forma a uma proposta de rendição razoável, 60 horas preciosas se passaram. Cada hora que McAuliffe resistia, as forças americanas se aproximavam. Cada minuto de confusão alemã era um minuto a menos de perseguição. A defesa de Bastogne não era apenas sobre segurar posições militares, era sobre manter uma esperança viva, tempo suficiente para que a cavalaria chegasse. E então, em 26 de dezembro de 1944, algo quebrou o cerco. A 4ª Divisão Blindada do General Patton rompeu as linhas alemãs ao sul de Bastogne. Tanques Sherman avançaram através das posições inimigas atordoadas, abrindo um corredor de suprimentos direto para a cidade sitiada. As forças alemãs, que haviam esperado uma rendição iminente, foram pegas completamente desprevenidas pela determinação americana e pelo alívio rápido. O que aconteceu nas próximas 48 horas mudaria completamente a dinâmica da ofensiva das Ardenas. Suprimentos fluíram para Bastogne. Munição, comida, equipamentos médicos. Feridos foram evacuados. Reforços chegaram. A cidade, que deveria ter caído em 24 horas, havia resistido por uma semana completa e agora estava sendo ressuprimida. A resposta alemã foi de choque tático absoluto. Relatórios de inteligência capturados mais tarde revelaram que oficiais da Wehrmacht não podiam acreditar que os americanos haviam conseguido organizar uma operação de alívio tão rápida. Eles haviam subestimado fundamentalmente 2 fatores críticos: a velocidade de Patton e o moral da guarnição de Bastogne. E no centro desse moral estava uma única palavra. Nuts não havia apenas confundido os alemães. Havia se tornado um grito de guerra. Soldados americanos que ouviram sobre a resposta de McAuliffe lutaram com uma intensidade renovada. Aqueles que estavam cercados sabiam que seu comandante não os abandonaria. Aqueles que estavam vindo para o resgate sabiam que estavam salvando homens que se recusaram a desistir. A quebra do cerco em Bastogne representou o momento de virada da ofensiva das Ardenas. O ímpeto alemão, que havia sido construído sobre velocidade e surpresa, foi completamente destruído em uma junção crítica. Hitler havia apostado tudo nessa ofensiva. Bastogne era a chave, e McAuliffe a manteve trancada. Mas a história não terminou com a vitória tática. O que aconteceu nos meses e anos seguintes demonstraria o verdadeiro poder daquela resposta de uma palavra. Academias militares ao redor do mundo começaram a estudar o caso de Bastogne. Não apenas a tática defensiva, não apenas a estratégia de recursos limitados, mas especificamente a resposta psicológica de McAuliffe. Como uma única palavra havia influenciado o moral de ambos os lados. Como a guerra psicológica havia comprado o tempo tático. Historiadores militares citaram Nuts como uma obra-prima de guerra psicológica não planejada. O coronel S.L.A. Marshall, renomado historiador do exército americano, descreveu a resposta como a mais eficaz comunicação de moral na história militar moderna. Outros analistas notaram que McAuliffe havia instintivamente compreendido algo que levaria décadas para ser formalizado em doutrina: a importância da atitude na guerra moderna. A validação oficial veio rapidamente. McAuliffe recebeu a Distinguished Service Cross, a 2ª maior condecoração militar americana. Mas mais importante do que medalhas foi o reconhecimento cultural. A história de Nuts se espalhou muito além dos círculos militares. Jornais americanos publicaram a história completa. Revistas reproduziram o diálogo. Rádios narraram o cerco. E em cada versão, aquela única palavra se destacava. Nuts se tornou símbolo de resistência americana. Uma recusa a aceitar derrota quando a derrota parecia inevitável. O impacto cultural foi profundo. Em um momento quando a América estava lutando uma guerra global, quando a vitória não estava garantida, quando o sacrifício era constante, a história de McAuliffe ofereceu algo poderoso. Prova de que atitude importava, que moral poderia superar números, que um comandante com coragem e uma palavra certa poderia mudar o curso de batalhas. E isso influenciou doutrina militar real. As Forças Armadas dos Estados Unidos
começaram a incorporar lições de Bastogne em treinamento de liderança. A resposta de McAuliffe se tornou um caso de estudo sobre como comandantes deveriam pensar sob pressão. Não seguir protocolos rígidos, não aceitar suposições do inimigo, mas responder com autenticidade, com coragem, com psicologia. Oficiais em treinamento aprenderam que guerra não é apenas sobre superioridade de armas ou números, é sobre vontade. É sobre fazer o inimigo duvidar. É sobre manter seu próprio lado acreditando. E às vezes é sobre uma palavra que resume tudo isso. A abordagem de McAuliffe influenciou operações psicológicas futuras, missões de propaganda, estratégias de comunicação. A compreensão de que o que você diz ao inimigo pode ser tão importante quanto o que você dispara contra eles. Que moral é um recurso tático, não apenas um bônus emocional. O legado de Nuts se tornou uma taquigrafia cultural para a resiliência desafiadora. Políticos citaram a palavra em discursos sobre determinação nacional. Treinadores a usaram para inspirar times, enfrentando probabilidades impossíveis. Empresários a referenciaram ao descrever recusas a desistir em mercados difíceis. Mas além do simbolismo cultural, havia uma lição estratégica mais profunda. McAuliffe, um comandante individual enfrentando uma situação impossível, havia reformulado a compreensão da guerra através de intuição pura. Ele não havia consultado manuais de operações psicológicas. Ele não havia calculado o impacto de moral de sua resposta. Ele simplesmente respondeu com autenticidade humana bruta em um momento de pressão absoluta. E essa autenticidade ressoou precisamente porque não era calculada. Este é o paradoxo do momento Nuts. Foi eficaz porque foi genuíno. Foi poderoso porque foi simples. Foi memorável porque foi inesperado. Em um mundo de protocolos militares complexos, de estratégias elaboradas, de comunicações formais, uma única palavra de gíria americana cortou através de tudo. Os alemães esperavam diplomacia, receberam defiance, esperavam cálculo racional, receberam coragem emocional, esperavam uma resposta que pudessem processar através de estruturas militares convencionais. Receberam algo que desafiava categorização. E isso os congelou exatamente no momento crítico. A promessa inicial feita no início desta história foi simples. Por que uma única palavra importou tanto? A resposta agora está completa. Nuts importou porque encapsulou uma verdade sobre conflito humano que transcende armas e estratégia. Que atitude pode remodelar realidade? Que moral é uma força multiplicadora tão potente quanto qualquer tanque ou avião? Que pensamento ousado, aplicado no momento certo, pode vencer sabedoria militar convencional? McAuliffe não sabia que estava fazendo história quando disse àqueles oficiais alemães para irem embora com uma única palavra. Ele estava simplesmente sendo honesto sobre sua intenção, mas essa honestidade naquele momento com aquele público criou ondulações que mudaram não apenas a batalha de Bastogne, mas a compreensão da guerra psicológica para gerações. O impacto duradouro de McAuliffe é visível hoje. Cada vez que um líder enfrenta probabilidades impossíveis e escolhe desafios sobre capitulação, o espírito de Nuts está presente. Cada vez que alguém se recusa a aceitar a narrativa do adversário sobre o que é possível, esse legado continua. A lição atemporal é clara. Liderança ousada em circunstâncias impossíveis não é sobre recursos superiores. É sobre recusar-se a jogar pelas regras do inimigo. É sobre entender que como você responde pode importar mais do que quanto você possui. É sobre reconhecer que psicologia, moral e atitude são campos de batalha tão críticos quanto qualquer terreno físico. Anthony McAuliffe segurou Bastogne com homens insuficientes, suprimentos inadequados e chances mínimas. Mas ele tinha algo que nenhuma força alemã poderia superar. Uma recusa absoluta a aceitar a derrota como inevitável. E ele comunicou essa recusa com uma clareza tão perfeitamente afiada que uma única palavra foi suficiente. Essa é a vitória real de Bastogne. Não apenas que a cidade não caiu, mas que a história de como ela resistiu se tornou prova permanente de que pensamento ousado e coragem psicológica podem literalmente mudar a realidade de situações impossíveis. Se você quer explorar mais momentos militares impossíveis, onde pensamento não convencional mudou a história, onde comandantes individuais remodelaram batalhas através de coragem e insight psicológico, inscreva-se no canal.
Descubra mais histórias ocultas que mudaram a guerra. Junte-se a milhares aprendendo os segredos do engenho militar. E deixe um comentário. Que outro momento militar impossível você gostaria que cobríssemos? Qual decisão ousada? Qual resposta inesperada? Qual recusa a aceitar derrota você quer entender profundamente? Porque a história está cheia desses momentos, e cada um oferece a mesma lição poderosa que Macauliffe provou em Bastogne. Que às vezes uma única palavra no momento certo pode valer mais que 1000 tanques.